Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. E principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo falaremos aí sobre o Mundialito. O Vasco da Gama está jogando neste momento no Beach Soccer contra a equipe do Cerro Porteño. Vamos falar sobre as categorias de base. Hoje tem jogo decisivo contra o Mulambo da Gávea. Vamos abordar aqui a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com dois jogos importantíssimos nesta terça-feira. Vamos falar sobre a preparação do jogo do Vascão da Gama contra o CSA, fazer esclarecimentos aqui sobre acordo entre Vasco da Gama e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e vamos falar sobre o suposto esquema no Superior Tribunal de Justiça, novas acusações em cima do Dr. Humberto Martins, aquele que foi responsável por paralisar as eleições do Vasco da Gama no dia 7 de novembro, com novas acusações aí contra o mesmo. Vamos lá, galera. Se inscrevam aqui no nosso canal, deixe o seu joinha e, por favor, ativem o sininho. Bom, o Vasco da Gama está jogando neste momento no Beach Soccer. Acabou o primeiro tempo agora. Vasco da Gama 1, Cerro Porteño 0. E é o seguinte, na parte da tarde a gente vai trazer aqui para vocês o resultado final desta partida. Assistam, está passando no Sport TV 2 e é importantíssimo o torcedor vascaíno mandar bons fluidos lá para a Rússia para a gente conquistar o nosso tricampeonato mundial no Beach Soccer. E parabéns ao torcedor do Vasco que custeou toda essa viagem aí, fez uma vaquinha de R$70 mil. Parabéns, torcedor do Vasco. Com relação às categorias de base do Cruz Maltino, hoje tem jogo decisivo contra o Mulambo da Gávea. Jogaremos contra o Flamengo pelo empate no jogo referente às quartas de finais do Campeonato Brasileiro aí do Sub-20. O Vasco venceu o primeiro jogo por 2-1, gols do Andrei e também do MT. Agora o Vasco da Gama joga por um empate lá na Gávea. Esse jogo terá também transmissão do Sport TV às 15h15 da tarde. Força aí para a garotada. Irmãos, com relação à situação da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, dois jogos importantíssimos e vitais para o Clube de Regatas Vasco da Gama. O CRB vai jogar contra o Coritiba às 7 horas da noite e às 9h30 Goiás contra o Botafogo. Vamos torcer muito aí, secador ligado, não há outra forma, o Vasco não depende mais só dele, e vamos torcer para o CRB perder ponto e o Goiás também perder ponto. Hoje a distância do Vasco da Gama para o G4 são de 5 pontos. Mas o Vasco tem que fazer a sua obrigação, vencer a equipe do CSA, tudo correr bem hoje para a gente jogar essa diferença para 2 pontos. E a matemática é muito simples. Faltam 7 jogos, o Vasco tem que vencer 6. Segundo os matemáticos, as chances do Vasco é reduzida entre 10 a 12%,
mas é o seguinte, é o Vasco se superar nesse momento e torcer aí por tropeços de adversários diretos. E o Fernando Diniz começa a montar o quebra-cabeça hoje. Quem será o substituto aí de Nenê? Nenê não joga, suspenso, porém o Vasco vai contar com o retorno do Ricardo Graça ali na zaga. O CSA, que vem de uma derrota contra o Operário por 4-2, não é nenhum bicho papão, mas o Vasco precisa vencer esta partida. Bom, meus amigos, ontem a gente trouxe uma notícia com relação ao acordo que o Vasco da Gama fez com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Deixa eu explicar. Tem gente falando por aí que o Vasco fechou acordo de 150 milhões. Gente, não é isso. O Vasco pagou 5 milhões, enviou este pagamento com o objetivo de futuramente negociar a dívida do clube, que chega aí na casa de 300 milhões de reais aí com dívidas públicas, perfeito? O Cruzeiro fez algo parecido, devia 334 milhões e conseguiu um abatimento para 178 milhões. Aí o pessoal já está falando aí que é 50% aí, como se o Salgado tivesse pago alguma coisa. O acordo ainda não foi feito. Por favor, não vamos defender essa gestão aí famigerada que nada faz pelo Vasco da Gama. Por favor, os pontos nos is aí. Galera, com relação à corrupção aí no STJ, perfeito? Escândalo. Ministro responsável por suspender as eleições do Vasco da Gama, Humberto Martins, novamente tem o seu nome citado aí na Lava Jato, novamente pelo Sérgio Cabral. E o Sérgio Cabral disse que só em 2014 foi dado uma propina para ministros do STJ na casa de 19 milhões de reais. E não parou por aí. O filho do presidente do STJ, Humberto Martins, foi denunciado por influenciar em decisões da corte. Desembargadores aí, ou melhor, ministros, teriam recebido aí 77 milhões de reais. Coincidência com relação às eleições aí do Vasco da Gama, que o Humberto Martins sentou no processo durante uma semana. O sistema do STJ estava avariado e eles de uma hora para outra arrumaram uma liminar para interromper a eleição. Será se aconteceu alguma coisa? Será se essas denúncias aí que foram feitas pela CNN e também pelo Correio do Nordeste são verdadeiras? Precisa ser apurado, né? Várias decisões estranhas foram tomadas no STF, no caso do Dias Toffoli, no STJ, no caso do Humberto Martins, e aqui no Rio de Janeiro nem se fala no TJ com relação às eleições do Vasco da Gama. Deixem aí nos comentários de vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!